Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Eunício Oliveira. Ele que é líder do PMDB aqui na casa e do bloco da maioria. E conversa com a gente sobre o tema que toma as reflexões no plenário da casa, que é o cenário político que vivemos e os seus desdobramentos. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. É um momento atípico. Vou começar perguntando, como é que o senhor está vendo a situação atual que a gente vive, o nosso cenário político? Como é que o senhor vê essa situação? Bom, primeiro eu que agradeço, pela oportunidade de estar aqui. Num momento extremamente delicado da vida política e econômica desse país. Eu tenho dito em todas as minhas falas da nossa preocupação, da nossa responsabilidade com o país. Não é com o governante A, não é com o governante B. Não é com o partido A, não é com o partido B. Muitas vezes isso ultrapassa até a barreira de alguém que está aqui filiado ao mesmo partido há 42 anos. Então, eu acho que o momento é extremamente delicado, precisa que a gente tenha muita atenção, tenha muita cautela, porque nós estamos vivendo uma crise que eu sinceramente, já estou passando dos 60 e nunca presenciei no Brasil, nem a época da Revolução que eu tive ali um momento importante de participação da vida política nacional, porque eu era líder estudantil. O Brasil está vivendo uma crise dupla, que é a crise política com a crise econômica. Uma alimentando a outra, sem ainda desprezar essa questão da crise ética, que faz um somatório a essas duas crises que tomaram conta do Brasil. Outra pergunta, povo na rua. A gente viu manifestações no dia 13 e no dia 18 de março. Que avaliação o senhor faz dessas manifestações? Olha, ninguém, e principalmente quem tem no seu DNA, como eu tenho, a história do meu partido, o MDB e o PMDB. O MDB, à época, foi para as ruas, e eu fui para as ruas com a camisa amarrada no punho, para defender o Brasil, para defender a população brasileira, porque nós não concordávamos com a ditadura. Então, nós fomos para as ruas defender a população. Esse é o histórico do PMDB. Algumas pessoas discordam, outras não acreditam, mas quem está falando aqui acredita e viveu durante todo esse tempo que está afiliado ao PMDB, nessa mesma trilha, nessa mesma linha de pensamento. Então, você não pode desprezar, digamos assim, manifestações que são espontâneas. Não foram manifestações convocadas para aquele fim. Eu estava aqui nas ruas e, de repente, vejo as pessoas individualmente se manifestando, e ali uma se manifesta, a outra, isso está virando um coletivo. Então, nesse sentido, é que eu tenho que ter um posicionamento muito claro em relação a isso, que é o posicionamento do meu partido, que é o sentimento do PMDB em relação à afinidade com o sentimento que vem das ruas. Ninguém tenha dúvida disso, que é um movimento extremamente importante do ponto de vista político, e do ponto de vista do que vai acontecer com o Brasil. Mostra um país dividido, senador? Mostra um país muito, não diria nem só dividido, eu acho que mostra um país extremamente preocupado com o dia seguinte, com o amanhã, com o que vai acontecer e muito irritado com o que aconteceu até o dia de hoje com o país. Então, pelo menos nos tempos recentes. Então, aí isso é extremamente preocupante, mas é importante do ponto de vista de uma democracia, onde as pessoas livremente se manifestam, as pessoas livremente dizem o que pensam. E um partido político da dimensão do PMDB não pode, do meu ponto de vista, ressalvado os que discordam de mim, não pode, de maneira alguma, ignorar esses movimentos que são livres, espontâneos e que têm um peso fundamental nos interesses do país. E nesse momento o PMDB tem um papel muito importante, o vice-presidente, por exemplo, é Michel Temer, que é do PMDB, presidente do PMDB, inclusive. O Congresso já está, na Câmara dos Deputados, enfrentando o tema impeachment. Tanto na Câmara como no Senado, o PMDB tem um papel
determinante, a gente pode dizer. O que acontece num partido que tem essa afinidade com as ruas, como o senhor descreveu, que tem um papel importante no processo de abertura que a gente viveu há quase 30 anos atrás, num momento de uma crise como essa, sendo de alguma forma da base do governo, vice-presidente Michel Temer, e tendo essa decisão aqui no Congresso a tomar. A gente viu no último ano o PMDB do Senado e o PMDB da Câmara não eram sempre alinhados. O que acontece numa crise dessa? O partido se alinha? Qual é a expectativa do senhor em relação a isso? Bom, nós temos, eu tenho dito e repetido, que a nossa preocupação é com o que vai acontecer com o Brasil. Isso, para mim, é fundamental. Segundo ponto, um governante, seja ele um prefeito de uma cidade, ou seja ele um governador de estado, ou seja ele presidente da República, ele só sai do mandato por três hipóteses. Exclusivamente por três hipóteses. A primeira delas é por morte, que não é o caso. A segunda é por renúncia, que não é o caso. E a terceira, por um processo de impeachment, ou de impedimento, para a gente aqui deixar isso bem dentro do Brasil. O impedimento, o impeachment, está posto. Ninguém pode esconder a realidade dos fatos, ninguém pode esconder a crise política que se estabeleceu. E essa crise política, alimentada pela crise econômica, proporcionou essa discussão na Câmara de Deputados, que cabe à Câmara fazer a abertura do processo e encaminhar esse processo para o Senado aprovado a abertura do impeachment. Aprovada a abertura do impeachment, ele vem para o Senado. Ao chegar aqui ao Senado, por uma maioria muito simples, muito pequena, o presidente é afastado do cargo por 6 meses para fazer a sua defesa. Afastado um presidente do cargo, é muito difícil o seu retorno. Então, é preciso que a gente tenha cautela para que o PMDB, que é, como eu disse, o beneficiário imediato desse processo, porque o vice-presidente da República é do PMDB, é preciso que o PMDB tenha a consciência do sentimento que vem das ruas e, simultaneamente, tenha a paciência de cumprir todos os ditames constitucionais para que a gente não seja levado a ser interpretado como golpista. Mas também a gente não seja interpretado como alguém que não enxerga o sentimento da população. É um fio da navalha, né? Mas um fio da navalha. É da vida política, né? Senador... Quem está na vida política está sujeito a esse tipo de situação, de situação e, obviamente, de decisão que terá que tomar. Digamos, então, continuando nessa linha de raciocínio, que realmente o impeachment aconteça. E aí, Michel Temer assume a presidência. Esse país vai estar dividido, vai estar tensionado, vai ter desafios da pauta econômica a enfrentar. Qual é a expectativa? O que o senhor acha dessa história? O que o senhor poderia dizer sobre um momento como esse, que a gente pode vir, em breve, vivê-lo, né? Bom, eu disse, que se isso acontecer dentro dos ditames legais da Constituição, que é o que está acontecendo, ou seja, foi aberta a comissão especial para tratar do assunto, a comissão específica para tratar do assunto. Essa comissão tem prazo para dar parecer. Esse parecer vai para o plenário da Câmara dos Deputados, onde ali será aprovado ou rejeitado, se o governo não tiver 171 votos para rejeitar o impeachment na Câmara dos Deputados. Eu, sinceramente, acho muito difícil que o Senado tenha uma outra posição. Muito difícil que o Senado tenha outra posição. Agora, é preciso que a gente tenha, como eu disse, tranquilidade para que o processo seja o processo dentro da regra constitucional. Garantir uma legitimidade. Garantir uma legitimidade. Agora, é natural que em toda abertura, em todo momento de mudança, seja qual for a mudança, cria-se na sociedade uma expectativa, uma expectativa nova, um anseio novo da sociedade. E eu, sinceramente, espero que se vier a acontecer o impeachment dentro do processo constitucional, repito,
o Brasil tenha, né, o PMDB que nesse caso assumiria a presidência da República, que o país seja pacificado, porque nós precisamos desse país pacificado para que o investimento possa voltar, para a questão do emprego, que ele possa ser estabilizado e possa ter um novo momento de crescimento, o país junto com o emprego, para que a inflação não volte, né, ou não vá nessa derrocada que nós estamos vendo de números alarmantes, que a economia reaja do ponto de vista, que a gente tenha condições de fazer, né, as reformas que o Brasil precisa, que inclusive deveriam ter sido feitas no primeiro momento e não foram feitas. Então, cria-se uma expectativa nova se isso vier a acontecer, né? Agora, a nossa posição é muito delicada. Eu tenho dito que, tendo em vista a posição que ocupa aqui como líder do maior partido e do maior bloco, eu tenho uma posição institucional. Por mais que eu queira expressar a minha vontade pessoal, eu tenho que sentar com a bancada e tomar uma decisão conjunta, porque eu sou o líder da bancada, tenho essa responsabilidade de dar uma sequência, não nessa questão toda, não nessas questões todas, não em relação ao que exclusivamente eu penso, né? O meu voto no plenário, eu vou manifestar o meu voto no plenário, mas eu tenho que expressar o sentimento da bancada do PMDB, né? E o que eu tenho sentido nesse momento são muitas dificuldades em relação ao processo de impeachment propriamente dito, ou seja, dificilmente, chegando essa matéria ao Senado, nós teremos a condição de ter um posicionamento diferente daquele posicionamento que vem das ruas e que vem da Câmara dos Deputados. Agradeço a sua presença aqui no nosso programa, senador. E a você que nos acompanha, também agradeço a atenção, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é uma ligação gratuita, 0800 61 2211. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.